Tribos e árvores são símbolos de vida e mistério, escondidos nos cantos mais remotos do mundo. No entanto, algumas dessas árvores e tribos escondem segredos obscuros e fascinantes que podem surpreendê-lo. Nesta edição, você descobrirá as tribos mais inusitadas e as árvores mais mortíferas do planeta, desde aquelas que matam sem deixar rastros até aquelas que parecem saídas de um filme de terror. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo natural e cultural. Nós começamos. Número 1. As Amazonas são um povo da mitologia grega antiga, composto exclusivamente por mulheres. Eles não toleravam os homens e realizavam expedições sob o controle estrito de seu líder, formando assim um estado guerreiro. Segundo a lenda, as Amazonas descendiam de Ares e Harmonia e, para se reproduzirem, tiveram breves relacionamentos com homens de outros povos. Se nascesse uma criança, eles davam os pais e se livravam dela. Se nascesse uma menina, ela seria criada e transformada em uma nova Amazona independente. Pode parecer que isso parece muito mágico e não deveria ser verdade. Mas na realidade, não é bem assim. Por exemplo, no século I, num dos estados africanos, formou-se um verdadeiro grupo de mulheres fisicamente treinadas, cuja tarefa era caçar elefantes. Este grupo de caçadores impressionou tanto o governante que ele decidiu torná-los seus guarda-costas e, posteriormente, eles se tornaram uma tribo militar feminina completa, o chamado Daomé. Eles começaram seu serviço aos 8 anos de idade e realmente incutiram medo em todos que enfrentavam esses terríveis guerreiros. Embora raramente lutassem, eles se destacaram como lutadores muito bons. O grupo de mulheres guerreiras chamava-se Mino, que na língua local significa Nossas Mães. Quando as Amazonas atingiram um novo patamar de honra, passaram a passar por um curso especial de treinamento, usaram uniformes militares e foram equipadas com armas holandesas. Naquela época, o Mino contava com cerca de 6.000 mulheres, ou seja, um terço de todo o exército do Daomé. Não se pode dizer que esta decisão da liderança estadual foi incorreta. Essas Amazonas podiam ser enviadas em expedições à selva apenas com um facão, e com sua ajuda, cortavam vegetação densa e enfrentavam inimigos armados até os dentes das formas mais inusitadas. Segundo pessoas que sobreviveram milagrosamente ao conhecê-las, as Amazonas tinham esqueletos e músculos tão desenvolvidos que só era possível distingui-las dos homens pela presença dos seios. Infelizmente, ou talvez felizmente, o mundo moderno da tecnologia e das novas armas alterou um pouco o equilíbrio de poder, e as Amazonas foram finalmente derrotadas. A última Amazona do Daomé morreu em 1979, os 100 anos, número 2, os Sentinelas. Os Sentinelas é o nome do próximo povo surpreendente que vive na ilha de mesmo nome, Sentinela do Norte. A área deste território é de cerca de 60 quilômetros quadrados e é administrado oficialmente pela Índia. No entanto, após um exame mais detalhado, fica claro que os verdadeiros donos da ilha são a tribo implacável que ali vive. As autoridades locais têm conhecimento deles, mas não querem interferir na vida dos sentinelas, devido à elevada probabilidade de introdução de doenças para as quais os habitantes locais não têm imunidade. Apesar dos danos causados à ilha pelo tsunami de 2004, foi confirmado que houve sobreviventes. Poucos dias depois do tsunami, um helicóptero do governo indiano observou vários moradores tentando assustá-los com flechas. Este foi o último e mais importante indicador de que não se deve aproximar ou desembarcar na ilha em hipótese alguma. É habitada por ex-residentes que ali vivem com sucesso e desenvolvem a sua própria cultura. Número 3. Vida dos sentineleses. O que eles estão fazendo lá? Bem, provavelmente o mesmo que há milhares de anos. Essas pessoas vivem da coleta e da caça. Eles não têm agricultura, eles sabem fazer fogo. A questão permanece em aberto, mas a resposta provavelmente é sim.
Os cientistas, durante um dos voos, notaram como os sentinelas guardavam as brasas em potes de barro especiais. Eles provavelmente sabem fazer fogo por fricção, mas não querem perder tempo nessa tarefa exaustiva. Eles acham o processo de proteger sua casa muito mais divertido e significativo. Eles são conhecidos por serem uma das tribos mais isoladas do mundo. Assim que um estranho se encontra em suas terras, eles imediatamente atiram nele com flechas ou lanças envenenadas. Os sentinelas vivem modestamente em cabanas projetadas para 3 ou 4 pessoas. Curiosamente, nenhuma criança local foi capturada pelas câmeras dos cientistas, provavelmente porque os mais velhos as escondem bem. No entanto, é provável que as pessoas simplesmente não se distinguissem. Segundo outras informações, medem cerca de 150 centímetros. São pessoas bastante baixas. Sabemos disso porque uma vez tentamos estabelecer contato com eles. A primeira tentativa foi feita na década de 1960 do século passado. Uma expedição composta por cientistas e um fotojornalista aproximou-se da costa sob uma saraivada de flechas. Os ilhéus permitiram que os presentes fossem descarregados e depois os visitantes partiram. Os presentes, que incluíam cocos, porcos, brinquedos, utensílios e diversos objetos de metal e plástico, foram recebidos com moderação. Os cocos foram comidos quase imediatamente. O porco foi morto e enterrado junto com a boneca. Foram levados os utensílios e baldes vermelhos, mas não os verdes. As pessoas começaram a pensar que o contato havia sido estabelecido. Eles vieram pela segunda vez, mas o nível de agressividade só aumentou. Os cientistas modernos continuaram a deixar presentes na costa sem entrar em contato, mas em algum momento os sentinelas deixaram de manter contato com o mundo exterior. Número 4. Tribo Incomum do Brasil. Outro grupo que também não quer entrar em contato é uma tribo incomum do Brasil, cujos representantes foram encontrados há pouco tempo em algum lugar da selva. Pesquisadores sobrevoavam as florestas do norte do Brasil com a ajuda de um drone e acidentalmente notaram pessoas armadas com arcos e flechas. Todos viviam em uma grande maloca e perto deles havia uma plantação. Você também pode notar que essas pessoas usam ferramentas primitivas como machados. O nome e a etnia da tribo permanecem desconhecidos, pois ninguém teve contato com eles, e eles próprios nunca apareceram no mundo exterior. No entanto, não há nada de errado com isso. Os cientistas acreditam que estas pessoas têm o direito de viver isoladas, até que decidam contactar-nos, ou até que uma situação de emergência exija que o Estado as contacte. Número 5. O povo da lama pessoal do Clay. Como imaginam nossos próximos convidados inusitados? Se eu ouvisse essa frase pela primeira vez, eu os imaginaria feitos desse material. Mas felizmente não é tão sério. Os habitantes desta tribo chamam-se Azaro e confeccionam acessórios de cabeça de barro, ou seja, máscaras que os distinguem. Embora com eles os papuas pareçam mais seres extraterrestres do que criaturas terrenas, existem algumas fotos dos representantes desta tribo. Por exemplo, eles apresentam regularmente um espetáculo fascinante na cidade de Goroka, em Papua Nova Guiné. Neste espetáculo, os Azaro mostram com prazer os turistas suas máscaras autênticas. A maioria deles, deve-se notar, parece simplesmente assustadora. Presas enormes, orelhas proporcionais, sorrisos, presas, chifres e tudo isso combinado. É incrível como eles têm tanta imaginação para isso. Todo o espetáculo fica ainda mais assustador pela argila com que untam seus corpos de cima a baixo. Segundo a lenda, esta tribo foi invadida em algum momento. As pessoas foram forçadas a fugir para o rio mais próximo e cobrir-se de lama para se parecerem com os espíritos. Esse plano maluco funcionou e os inimigos os deixaram em paz. Desde aquele dia, a amizade com a lama é parte integrante da sua existência. E ainda assim, por mais assustador que pareça, esta tribo é inofensiva, e isso é o mais importante. Entre os Korobai, a poligamia é comum, então pode haver vários lares em uma casa. Alimentam-se principalmente do sagu, consumindo quase tudo, exceto a casca. A madeira é moída até formar algo parecido com farinha, que além de nutritivo é bastante saboroso,
Mas o verdadeiro amor dos Korowai são as larvas, que consideram uma iguaria. Quando o tempo está favorável, eles também gostam de caçar. Eles não conhecem o ferro, então suas pontas de flecha são feitas exclusivamente de pedras ou ossos. Que ossos? Dos seus próprios colegas, claro. Esta informação não é confirmada, mas disse que os Korowai muitas vezes matam os seus próprios companheiros que se comportam de forma inadequada. Dessa forma, mantêm a ordem na tribo, obtêm alimentos e fabricam ferramentas. Quanto à forma como tratam os estranhos, acho que você já pode imaginar. Um fato curioso é que o tabaco entrou na vida dos Korowai. No entanto, suas roupas são mínimas. Eles estão limitados a pequenas tangas. Número 7. O Herero. O mesmo não se pode dizer dos nossos seguintes convidados, que valorizam a moda acima de tudo. Mas antes de falarmos sobre eles, vamos dar uma olhada em uma foto que um assinante compartilhou comigo. Na foto está um gatinho doce que esteve recentemente em um abrigo. Felizmente agora tudo mudou e ele vive feliz numa casa rodeado de amigos e proprietários. Só que, infelizmente, o gatinho ainda não tem nome. Escreva nos comentários como você chamaria isso. É um homem, os Herero. Esse é o nome da tribo da qual queria falar com vocês. Os seus vestidos longos e coloridos até ao chão fazem das mulheres desta tribo algumas das principais fashionistas de África. Eles adoram roupas extravagantes e tudo relacionado a eles. Esta tribo não é tão pequena quanto as anteriores. Sua população é de aproximadamente 200 mil pessoas, vivendo principalmente na Namíbia. No entanto, também existem tribos em Angola e no Botsuana. A maior parte dos Herero que vivem em áreas rurais dedica-se à pecuária. Aqueles que se mudaram para vilas e cidades frequentemente se dedicam ao comércio. Antes essas pessoas se vestiam de maneira muito simples, mas com a chegada dos europeus, suas vidas mudaram para sempre. Hoje, o traje nacional das mulheres, Hererós, consiste em um vestido longo e colorido, cuja versão festiva tem acabamento em renda e saias mais volumosas. A cabeça das fashionistas Hererós é adornada com um acessório inusitado chamado ojicava, cuja ponta simboliza os chifres de uma vaca. Sim, eles entenderam bem. A ligação com a pecuária não é coincidência. Os membros desta tribo respeitam o trabalho agrícola e ficam felizes quando comparados às vacas. Número 8. Os Mentawai. Os Mentawai, senhoras e senhores, é o nome de outra tribo incomum que não usa roupas exclusivas. Sua característica distintiva é imediatamente perceptível quando sorriem. A população desta tribo indonésia é de aproximadamente 40 mil pessoas. Dedicam-se principalmente à agricultura manual. Respeitam a caça e a pesca, às vezes eles caçam veados ou macacos. Se vivem perto da costa, também coletam moluscos ou crustáceos. Porém, caçá-los não é apenas matar um animal aleatório, é um processo que perturba a harmonia da natureza. Portanto, antes de cada caçada, eles explicam os deuses por quê e por que o fazem. Os espíritos dos ancestrais e das divindades são a coisa mais importante para eles. Para se protegerem dos espíritos malignos, os Mentawai penduram os crânios dos animais mortos no teto e lixam os dentes até ficarem parecidos com dentes de tubarão. Isto, claro, é surpreendente, mas imagine a dor que os membros desta tribo suportam para alcançar o resultado desejado. Afinal, o lixamento dos dentes é feito sem anestesia. Número 9. O Wodaab. A próxima cidade sobre a qual gostaria de falar se chama Wodaab, ou Embororo. São pessoas que vivem na região do Sahel, na Nigéria. Falar sobre como eles apareceram, quando aconteceu e tudo mais, não faz muito sentido. Então, vamos direto à sua principal característica: os concursos de beleza. É interessante que os homens participem nessas competições e as mulheres façam a escolha final. Todos os anos, no final de setembro, acontece um evento incrivelmente colorido e espetacular, o Festival Jerewol, para o qual todos os homens desta tribo nômade se preparam meticulosamente. Pouco antes do evento, os homens procuram as mais belas decorações, esvaziam as reservas de corantes e praticam a dança ritual.
Tudo isso para atrair a atenção das meninas e se destacar na multidão, vencer o concurso e conseguir não só fama, mas também uma esposa. Aqui, uma garota pode anunciar sua decisão de se casar. É curioso que todas as cores escolhidas pelos Woda-Abi tenham um significado simbólico que represente algum fenômeno ou traço de caráter. Uma menina pode escolher seu marido, mesmo que já tenha um. Para fazer isso, basta dar um tapinha no ombro dele. Esses relacionamentos são considerados casamentos por amor. Na verdade, se uma esposa fica entediada com o marido atual, ela pode escolher outro. Não há punições ou restrições para tais ações. Plantas venenosas. Vamos mudar um pouco de assunto. Tribos selvagens usam venenos de plantas para caçar e proteger seus assentamentos desde tempos imemoriais. Que plantas são essas? Eu vou te contar agora. A cerbera é tão tóxica que não dá para acender fogo nem com seus galhos, pois a fumaça seria muito venenosa e não apenas irritante. Os frutos desta árvore são igualmente perigosos. Em diferentes estágios, lembram coco, nozes, maçã ou manga, mas não devem ser consumidos em hipótese alguma. Depois de comer a fruta, a morte pode ocorrer em apenas 3 horas. A cerbera realmente não deixa rastros. O veneno atua sem sintomas e se dissolve rapidamente, tornando quase impossível detectar o envenenamento. A pessoa simplesmente morre de parada cardíaca e, se não se souber que comeu o fruto da cerbera, a causa nunca será conhecida. As sementes esmagadas da cerbera eram anteriormente usadas para envenenar pessoas indesejáveis através dos alimentos. Também é conhecida como árvore do suicídio, pois muitas pessoas a usaram para tirar a própria vida. Além disso, em determinados momentos, era utilizado para executar pessoas. Existem razões suficientes para considerar a cerbera a árvore mais perigosa do planeta. Camomila. É uma planta da América Central muito semelhante à cerbera em termos de veneno. A camomila também é uma árvore extremamente tóxica. Embora não pareça à primeira vista, suas folhas, cascas e frutos são venenosos. As frutas são especialmente enganosas, pois se assemelham a maçãs comuns. Conta a história de 2 meninas que viram essas frutas e as experimentaram. Embora tivessem um gosto bom, em poucos minutos começaram a sentir queimação na boca, dificuldade para respirar e dor de garganta. Eles se sentiram melhor somente depois de 8 horas. Agora imagine se alguém comesse metade de uma dessas frutas. A morte seria certa. O suco de camomila é muito tóxico e corrosivo. Se a árvore for cortada ou derrubada, o suco espirra para todos os lados e causa queimaduras ao entrar em contato com a pele. É muito perigoso queimar camomila, pois a fumaça é tóxica e perigosa para a saúde. Mesmo estar debaixo da árvore é perigoso, pois as folhas caídas também podem causar queimaduras. Os aborígenes locais sabem desses perigos há muito tempo. Eles cortam cuidadosamente a casca da camomila e usam o suco para envenenar as pontas de suas flechas, criando uma arma poderosa. Se uma flecha envenenada atingir um inimigo, ele morrerá em breve, mesmo que o ferimento não seja fatal. Como é impossível derrubar ou queimar essas árvores perigosas, as pessoas decidiram simplesmente deixá-las em paz. Para proteger a si mesmos e os outros, eles marcam as camomilas com sinais de alerta. O rodízio e o canto. Voltemos a algo realmente perigoso. Para começar, tenho uma pergunta. Há fãs da série Breaking Bad entre vocês? Dê um like se você gosta dessa série. Acho que todos se lembram que em vários episódios Walter White fabricou ricina, veneno com o qual resolveu vários problemas. A ricina é obtida da mamona, que cresce na planta da mamona. Todos que assistiram à série lembram que a ricina é um veneno milagroso que não deixa vestígios e neutraliza a pessoa com certeza. Geralmente é verdade. A ricina é extremamente venenosa, causa muitos sintomas desagradáveis, perturba o equilíbrio de fluidos no corpo e leva à morte em poucos dias. Se a vítima da ricina sobreviver, nunca será capaz de recuperar totalmente a saúde, pois a ricina destrói irreversivelmente as proteínas dos tecidos humanos.
A ricina é perigosa mesmo quando inalada, não apenas ingerida. Nesse caso, afeta os pulmões, que também não conseguirão se recuperar totalmente. Além disso, não é recomendado tocar na mamona com as mãos desprotegidas, pois pode causar coceira. Com todos esses fatores, a mamona pode ser considerada uma das plantas mais perigosas do planeta. Surpreendentemente, muitas pessoas a cultivam como planta ornamental em seus jardins. E com isso chegamos ao fim do nosso passeio pelas tribos mais inusitadas e pelas árvores mais perigosas do mundo. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes como esta. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima.